Olá pessoal, nós hoje estamos aqui para mais um vídeo e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, né, no mundo inteiro e estamos passando por uma situação muito diferente que nunca se passou antes, né, que é o isolamento devido ao vírus e tudo mais. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Basicamente esse vídeo eu queria falar um pouquinho como que as emoções, elas na verdade elas são tão contagiantes ou até mais contagiantes do que o próprio vírus, né. Então como a gente pode fazer com que haja não somente uma higiene nas nossas mãos, né, mas também uma higiene mental, para que nós não sejamos portadores de emoções que possam trazer um contágio negativo, como esse vírus, né. Então esse é meu maior objetivo e deixar, como sempre, para vocês algumas dicas de como a gente pode calibrar esse momento e ter as nossas emoções de melhor forma possível, né, de uma maneira que ela seja algo que traga, que espalhe, né, coisas boas, e não que ela venha através do contágio social, né, trazer um novo vírus, chamado talvez ansiedade, medo e assim vai, né. Eu escolhi fazer esse vídeo hoje, porque eu acredito que, eu não sei vocês, aonde você está, mas aqui aonde eu vivo, eh, nós estamos agora na primeira semana. A semana passada foi a primeira semana de quarentena, só que foi a quarentena onde nós podíamos ainda trabalhar, sair de casa e tudo mais. Essa semana começou uma semana de quarentena obrigatória, então realmente não tem como sair, porque, há uma restrição muito grande, né. Eu moro a mais ou menos 45 minutos de Nova York, então a gente está muito perto, e Nova York é um estado aqui nos Estados Unidos que teve um grande número, né, não só de pessoas atingidas, como também, infelizmente, mortes, e por isso todos os estados em volta, o meu de Connecticut, foram pedidos, né, e agora obrigados, que todos nós estivéssemos em quarentena. E essa segunda semana, então, é a semana que, se os meus instintos estiverem certos, eu acredito que realmente vai ficar um pouco mais complicada, porque na primeira eu acho que todos nós estávamos meio que aí entrando nessa nova coisa, tudo muita novidade. Será que é? Será que não é? Será que vai acontecer? Será que não vai? Uns até que estavam cansados, achando, eu vou ficar em casa então eu vou arrumar umas coisas, tal, tal, tal. Só que agora, essa segunda semana, eu acho que já está penetrando mais profundamente, né, dentro da nossa alma, no nosso coração, e eu acho que está caindo a ficha de que a vida mudou, e que a vida não será a mesma depois de tudo isso. Nós sabemos que, obviamente, isso vai passar, né, e quando passar, o céu ficará mais azul, as águas ficarão mais claras, né, tudo ficará mais bonito, mas até lá nós temos que nos preparar. Qual é o processo e como nós vamos processar, né, todo esse caminhar. Então eu acredito que daqui para frente, nós que já estamos aí nessa segunda semana de quarentena e agora obrigatória, nós estamos lidando agora com o isolamento de uma maneira um pouco diferente, né, tomando ele como parte do nosso dia a dia, da rotina. Então é um pouco complicado, mas vamos lá. Como processar então? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer o que eu quero falar com vocês, para não perder o ponto. Como então processar, né, essa situação, sabendo que essa situação, assim como o vírus, pode se tornar, a ansiedade e o medo, por exemplo, podem se tornar virais. Por quê? O medo mais a incerteza leva à ansiedade. Nós sabemos que, é claro, nós estamos vivendo um momento de incerteza. O nosso cérebro precisa de fatos, né, de informação para processar e programar o futuro. Com isso, vivendo no meio dessa incerteza, ele entra em pane,
E a parte pensante do cérebro, né, que é o córtex frontal, mas não vamos entrar na parte clínica disso, mas só para você entender, a parte pensante do cérebro, ela precisa de informações, de dados precisos para que ela planeje o futuro. Assim nós fomos planejados. Com isso, não tendo informações, não tendo como se informar, há um medo, o medo então leva à ansiedade. Essa ansiedade, fazendo com que a parte pensante do cérebro fique desligada por não ter dados suficientes para agir, leva ao pânico. Por isso, quando você vai no supermercado, por exemplo, você vê pessoas comprando uma quantidade absurda de papel higiênico, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ficaram loucos? Na verdade, entraram em pânico, porque naquele momento viram, de repente nem foram comprar papel higiênico, chegaram lá, viram 2, 3, 4, 5 pessoas enchendo o carrinho, deu medo, o cérebro não conseguiu pensar, vou ter, não tenho ideia se vou ter, não, vou comprar também. E é assim que acontece, tá? Então, o que eu e você podemos fazer quando alguém espirrar no meu cérebro? Né? Quando alguém espirrar no meu cérebro, o medo, quando alguém espirrar no meu cérebro, a ansiedade, quando um post, né, uma postagem na mídia social espirrar no meu cérebro um pânico, quando uma imagem, um vídeo da mídia social espirrar no meu cérebro um pânico, um medo, o que nós podemos fazer, tá? Então, o meu objetivo é te dar algumas dicas para a gente lidar com esse momento da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Primeira dica para a gente manter uma higiene mental e um cérebro saudável é criar hábitos, novos hábitos, né? Mas começar com o primeiro. Viva um dia de cada vez. Ah, isso parece velho, todo mundo fala disso. Não, mas mais do que nunca, como eu falei anteriormente, teu cérebro precisa, a parte pensante do cérebro, precisa de dados para planejar. Neste momento, nós não temos esses dados, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias, daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, daqui a 15, daqui a 2 meses, nós não sabemos. Com isso, você e eu podemos ficar perdidos nesse momento e ser levados pelo medo. E o medo levando à ansiedade. Para impedir isso, eu posso dizer o que eu vou fazer hoje para mim mesmo e planejar, porque eu tenho dados que vai acontecer nesse dia. Diante disso, se for difícil planejar o dia, planeje o que você vai fazer daqui a 1 hora. Viva de hora em hora, viva de minuto em minuto, mas não se dê a oportunidade de viver neste espaço de incerteza para que o teu cérebro não desligue a sua parte pensante e você fique sendo contagiado pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade coletiva, tá? Então, a primeira coisa que é muito importante é você se proteger e fazer essa higiene. A tendência é, todas as vezes que você não sabe o que vai acontecer, você vai para a mídia. Então, deixa eu ir lá ver se tem alguma notícia do que vai acontecer. Na verdade, aquilo só vai te trazer mais incerteza, essa incerteza vai te levar mais medo, e esse medo vai te levar a mais ansiedade, o que nos leva para o segundo hábito. Então, o primeiro hábito, viva um dia de cada vez. Segundo hábito, não conecte, não ligue para ninguém, não chame ninguém no vídeo se você estiver infectado pelo medo ou pela ansiedade. Como nós falamos anteriormente, se eu ligar para você ansioso, a minha ansiedade te contagia. Eu espirrei no teu cérebro a minha ansiedade. Se eu ligar para você com medo, às vezes você nem estava com medo e de repente aqueles pontos que eu botei, aquilo tudo fez você ficar morrendo de medo. Então eu espirrei no teu cérebro o medo. Se eu entrar na mídia e escrever e colocar posts e fazer acontecer, eu estou infectando várias pessoas. Então, se você não está bem, se acalme. Né? A gente vai falar em alguns hábitos mais para frente. Ora, medita, respira, se acalma. Conecte-se com Deus, conecte-se com você mesmo, conecte-se com aquilo que te faz bem. Quando você estiver pronto para espirrar amor, bondade, generosidade, paz, esperança, esse é o momento de agir. Antes disso, não.
você está passando um vírus muito pior do que o corona. Então lembre-se disso, tá? Que leva ao terceiro, né? Então o terceiro hábito é alimente-se de amor. Tem muitos memes rodando por aí, né, na mídia, do pessoal tudo gordão, né, depois quando acabar a quarentena, com não sei quantos quilos a mais, aquela história toda. Bom, na verdade tudo é uma questão de escolha, né, alimente-se do amor próprio, através de criar hábitos de exercícios dentro de casa, criar hábitos de boa alimentação, criar hábitos de cuidar de você, criar hábitos de fazer por você aquilo que hoje esse é o momento, você tem momento, você tem tempo para isso, para fazer aquilo que muitas vezes você gostaria de fazer e não tinha tempo antes, talvez tomar um banho de banheira, se você tem essa possibilidade, talvez, sei lá, fazer aquilo que você quantas vezes gostaria de ter feito e pela falta de tempo, pela superatividade, você nunca foi capaz de fazer. Coloque dentro do seu corpo, alimente o seu corpo com coisas que vão te fortalecer e não te destruir. Essa história de que a gente fica nervoso, fica ansioso, fica comendo. Isso é uma coisa que você está dizendo para você mesmo, que não parte de, um, de um contágio de auto-amor, de auto-respeito, de honrar a si mesmo, porque você não pode dar para o outro aquilo que você não faz por você não pode ser para o outro aquilo que você não é para você. Se você não é generoso com você mesmo, se você não cuida de você mesmo, se você não ama você mesmo, se você não se alimenta de coisas boas, seja através de alimentação mesmo, os sentimentos, o bom conteúdo, você não pode dar aquilo que você não faz por você mesmo. Então cuide de você com amor. A gente tem falado e visto tantas pessoas falando de generosidade, de bondade, mas tudo começa em você. Eu acredito que esse momento está sendo separado para que nós, como humanidade, possamos parar um pouquinho dessa fuga do superativismo, dessa fuga de fugir para não ter que passar um tempo comigo. É um momento de solitude, onde você tem um tempo com Deus, você tem um tempo com você para ver as suas pendências, para reorganizar suas prioridades, né, e para fazer aquilo que é certo. Então tira esse tempo, alimente-se disso, e não daquilo que amanhã você vai se arrepender. Depois disso, né, nosso quarto e último hábito que eu gostaria de falar com vocês hoje, para não estender demais o nosso vídeo, ore, medite, leia, construa, né, edifique os 4 impérios que existem dentro de você. O império espiritual, que é a sua vida, você e Deus, é como você se relaciona com Ele, é como você se comunica, como que você entende, é como você se vê, a sua identidade diante dele, é o seu império emocional, que é como você se relaciona com as suas emoções, o quanto você entende elas, o quanto você valoriza elas, o quanto você filtra aquilo que vem, o quanto que você faz parte de um contágio de amor, de paz, de esperança, e o quanto que muitas vezes você se permite ser contagiado por emoções ruins. Esse é seu império emocional. É o seu império de saúde, como nós falamos, seu corpo, seu físico, né? É um império onde você pensa, vale a pena? Vale a pena eu comer isso tudo, ou eu fazer tudo isso, ou deitar o dia inteiro, eu ficar estagnado no tempo? Isso vale a pena? Quanto isso vai me custar, né? Daqui a alguns dias, algumas semanas, né? E também é o seu império de relacionamentos. Este é o momento, né, de talvez não criar novos relacionamentos, mas de aprofundar aqueles que você tem e que muitas vezes não tem tido tempo, ou não tinha tempo, para olhar de perto, olhar nos olhos, né? Talvez você, eu não posso sair de casa, mas eu
eu acho que a maioria de vocês não vive sozinho. Alguns podem até viver sozinho, mas se você vive sozinho, talvez você tenha um cachorrinho, um gato, né? Se não, abrace a si mesmo e lembra que você é importante, que você é amado, que você é querido. Mas quantas vezes, né, a gente não para agradecer os relacionamentos, as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós esquecemos de tudo isso? Esse é o momento de aprofundar. E eu gostaria de te dar um dever de casa no final desse vídeo. Que ao finalizar esse vídeo, que depois você escrevesse aí no comentário, você acalmar-se, eu espero que você vai estar até melhor depois de conversar aqui com a gente, né? Mas que você escolhesse 3 pessoas que não estão na sua casa, mas que você mandasse uma mensagem, ou você ligasse, só para saber como eles estão. 3 pessoas que talvez você fale assim, deve estar tudo bem. Mas talvez seja uma porta que você vai abrir para que o relacionamento de vocês se aprofunde. E que você conheça essas pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais profunda. Eu tive essa experiência essa semana e foi muito legal. Eu mandei a mensagem para 3 amigas e a resposta foi muito legal. Porque eu pude perceber que momentos como esse a gente sente o aprofundar, né, de amizade, o aprofundar daquilo que realmente importa. E eu te desafio a fazer isso. Lembra que você não pode contagiar com nada ruim, né? É contagiar com uma palavra de esperança, contagiar com uma palavra de paz. Hoje eu postei no Instagram e também no Facebook um poema que eu li e que eu achei muito bonito. E essa pessoa escreveu que no final de tudo isso vai haver uma cura da terra, porque nós estaremos curados. E se você ainda não leu, vai dar uma olhadinha lá que você vai ler e vai achar. Mas eu achei muito interessante porque diante disso a gente olha hoje, o céu da China está bem mais azul. As águas de Veneza, na Itália, estão bem mais claras. Tudo muito difícil, mas o resultado é uma grande cura. Como nós vamos chegar no final deles, depende de mim e depende de você. Porque responsabilidade significa a habilidade de poder reagir. E que você seja responsável na sua higiene, né, de lavar as mãos, mas que você seja também responsável na sua higiene mental e em tudo aquilo que você está espalhando para as pessoas que estão ao seu redor, não só dentro da sua casa, porque a conexão de alma e de coração é muito maior do que a conexão simplesmente de porta a porta, mas que você seja consciente disso e que você espalhe o amor muito mais e muito mais rápido do que esse vírus, e que no final de tudo isso nós possamos sair mais fortes, mais dignos, mais responsáveis, mais humanos e curados. Até a próxima. Eu estou preparando uma meditação, em breve vou colocar aí para esse momento para gente, mas enquanto isso a gente vai se falando e que Deus nos abençoe e que a gente possa vencer, porque juntos nós somos fortes. E eu creio que esse vírus veio para mostrar isso, que não existe diferença, não existe raça, não existe, né, cor, não existe dinheiro, não existe nada, não existe limites, nem para o mal, como um vírus que veio para destruir, ou que está destruindo, mas que vai ser transformado em tantas coisas que nós estamos aprendendo, mas também não existe limites para a infecção do bem. Que sejamos nós aqueles que venhamos trazer essa grande infecção do amor.
Um beijo grande de coração para todos vocês e que Deus nos abençoe.